Bom dia, queridos, paz seja convosco, graças ao Senhor mais um dia, com vocês aqui no canal O Reino em Pauta. É sempre muito bom falar com gente tão querida e dizer o quanto vocês são amados e o quanto nós somos gratos por tê-los aqui no canal todos os dias. Queridos, a nossa série em curso, ela está falando sobre a constituinte da verdade. Nós sabemos quem é a verdade, e Deus deu a direção de estar liberando para os amados irmãos um pouco mais acerca dessas três coisas: caminho, verdade e vida. Eu louvo a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, que disse em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na última reflexão nós mencionamos acerca disso, e glória a Deus pela verdade. Meus amados, em João capítulo 17, nós vemos aqui a oração de Jesus. Quem que está orando? A verdade. Qual é o conteúdo da oração da verdade em João 17? É para que a verdade fosse compartilhada, tá, na vida de todos os homens. É para que a unidade divina estivesse também dentro do homem. O desejo de Jesus em sua oração, João 17, é para que houvesse unidade entre o céu e a terra. Então, a verdade divina, celestial, ela implantou a verdade na terra, no mundo terreno, aonde, amados irmãos, as trevas são enormes. Ali a verdade foi implantada com o propósito de restaurar. Então, a verdade, ela é restauradora. A verdade é libertadora. A verdade, queridos, não é um escrito apenas, não é um conto apenas. A verdade é uma realidade inclusiva, transformadora e governante. Então vamos ver um pouquinho a oração de Jesus em João 17. Ele fala assim, Pai, chegou a hora e ponto final. Olha que interessante a primeira frase do capítulo 17 do Evangelho segundo escreveu João. Pai, chegou a hora e ponto final. Não tem como fazer mais nada. Esta é a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Chegou o momento, chegou a hora. E o que Deus está falando, através dessa reflexão, aos nossos corações, é que chegou a hora. Chegou o momento de entender o plano glorioso e governante de Deus. Chegou o tempo de nos rendermos diante da realidade gloriosa e inclusiva de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Chegou o tempo da verdade libertar, da verdade curar, da verdade unir, da verdade restaurar. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Gente, percebe aqui no contexto do texto que o Senhor traz a vida eterna para a terra? O Senhor coloca dentro de cada um de nós a vida eterna. Olha o que ele fala. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta é a vida eterna. Conhecer o único Deus e verdadeiro. Conhecer a Jesus Cristo, o propósito divino em Jesus, a encarnação de Jesus, de Deus em Jesus, e a morte e ressurreição com vistas à restauração da imagem de Deus danificada no homem por causa do pecado adâmico. Então nós vivemos a realidade de uma restauração.
A restauração é a verdade inclusiva. A restauração é a palavra inclusiva, porque a palavra é a verdade. Então aqui, amados, ele diz assim, ó, eu te glorifiquei na terra. Meu Deus, eu vou voltar no versículo anterior. Esta é a vida eterna em 2 pontos. Qual que é a vida eterna, então, que ele está falando aqui? Amados irmãos, aqui conheçam o único Deus verdadeiro. Então a vida eterna, quando a gente fala em vida eterna, amados, a gente começa a pensar lá em cima, ou no andar de cima apenas, né? Mas ter Cristo é ter vida, é ter verdade. Ter Cristo é viver a realidade deste caminho e desta verdade. Essa verdade, irmãos, é eterna. Essa verdade não é uma verdade que entra dentro de você e sai. Entra e sai. Ah, hoje vocês estão bonzinhos, eu vou entrar dentro de vocês. Amanhã vocês ficaram maus, começaram a murmurar, a falar mal até de Deus. Aí eu vou sair de vocês. É assim? Não. A verdade é eterna. A verdade entrou para fazer uma obra. E eu glorifico o nome do Senhor por essa verdade. Então, queridos, eu e você recebemos de graça, através da graça de Cristo, esta verdade. Não custou nada a mim e a você para ser tocado por essa verdade. Essa verdade, aleluia, está dentro daqueles que creem, daqueles que foram chamados e convocados pela vida de Deus. Olha que tremendo, né? E aí ele fala assim, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha o que Jesus está falando, irmãos. Aleluia. Glorifica-me, ó Pai, com a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Jesus está falando aqui de Deus, porque Deus é o próprio Jesus. Jesus é o próprio Deus. Jesus é o homem natural, a carne humana que veio para romper com todo o poder maligno, todo o poder do pecado, né? Salvar o homem das trevas, salvar o homem do pecado. E ele fala assim, Pai, eu glorifica-me como eu era antes que o mundo existisse. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Você consegue entender isso no profundo? Você consegue entender o tamanho do amor de Deus? O tamanho deste amor, queridos, em manifestar-se, encarnando em Jesus, para poder fazer do homem o seu corpo na terra, que é a igreja. Você consegue entender, ver e dimensionar a profundidade, a largura e a altura da realidade da vida da igreja? Você consegue olhar para você e se ver nesse contexto? Ou você ainda tem dentro de você aquele espírito de coitadinho que diz, ai, Deus está longe de mim, ai, eu vou orar, parece que Deus não me ouve. Irmãos, como assim Deus não me ouve? Deus está dentro de você. Jesus Cristo no Gólgota, no Calvário, ele deu a vida para colocar dentro de você e de mim a vida de Deus. Jesus subiu ao Gólgota para romper com a barreira, para romper com todos os muros de divisória e trazer a presença manifesta de Deus para a terra, inserindo a natureza de Deus na natureza humana com a sua morte no alto do Gólgota. Eu e você, independentemente da religião, do dogma que você pode imaginar, nós somos chamados para ser a igreja de Cristo, inconfundível, poderosa, tremenda na terra. Então, se você está vivendo o grupo
que se sente isolado de Deus, separado de Deus, e que fica ali clamando: ó Deus, vem sobre mim, vem sobre mim. Você precisa entender quem você é. Paulo foi muito claro e categórico quando ele disse que nós somos o corpo de Cristo, a igreja viva. Aleluia. Jesus Cristo um dia disse, portanto, aliás, foi Paulo que disse: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai ou pensai nas coisas do alto. O que tem que gerir a minha vida não é as coisas da terra. O que tem que governar a minha vida são as coisas do alto. São as coisas excelentes. É a excelência de Deus, a excelência do amor de Deus que tem que governar a minha vida. É a verdade divina, a verdade inclusiva é que tem que governar a minha vida. Eu não posso, não devo, não tenho que ser governado pela minha verdade. Todo homem tem uma verdade, mas a verdade humana, ela é almática. Essa verdade não serve. Nós temos que viver a verdade de Cristo. Cristo é a própria verdade. Então viver a verdade é viver Cristo. E viver Cristo é viver Deus dentro de si, não Deus longe de si. Não um Deus no alto, bem distante, mas viver um Deus dentro de si. Eu vou orar e quero te convidar a viver um Deus, a viver o Deus dentro de si. Pai, muito obrigado por esse dia, por essa comunhão, por essa palavra. Pai, abençoe a tua igreja. Pai, ministra grandemente. Pai, eu estou pedindo que o Espírito Santo derrame sobre a tua igreja toda sorte de bênçãos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até amanhã.